Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio da Hora Certa da Comercialização. Eu sou o Victor Castro, sou engenheiro agrônomo e tenho ajudado produtores rurais no dia a dia aí a vender na hora certa com o menor risco possível, fazendo um bom gerenciamento de risco, tá? E nesse episódio hoje, como o pessoal pediu lá nos stories, na enquete, nós vamos analisar o relatório do USDA. Um relatório, no mínimo, curioso, né, cara? Para não dizer meio estroncho, que trouxe, na verdade, né, cortes pouco significativos na safra brasileira e até algumas curiosidades aí quanto à safra americana. Então, sejam todos bem-vindos aí, quem for entrando. Ó, a Júlia tá aí já, o Wesley também. Quem for entrando, já deixa o like aí, o Fortunato também chegou agora. Já compartilha a live e não esquece de me seguir se você ainda não me segue ou se inscrever aí no canal do YouTube. Então, estamos aí domingão fazendo a análise desse relatório que foi publicado sexta-feira. Então, o que é o relatório de oferta e demanda, ou WASDE, né, como é conhecido? Então, ele é um relatório mensal publicado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E mensalmente eles vão fazendo revisões e projeções do que deve ser a safra que está sendo colhida, por exemplo, começando a colheita no Brasil, e o que foi a safra americana. A qualquer momento eles podem ajustar os números tanto do futuro quanto do que já está no presente, ou até mesmo um passado recente, como foi o que aconteceu na safra americana de soja e milho. Então eles fizeram um corte de área e aumentaram a produtividade. A gente vai ver no detalhe aqui na granularidade como é que foi feito esse ajuste, onde é que eles mexeram e por que isso impactou o mercado, por que isso fez as cotações caírem aí em Chicago na sexta-feira. E como isso vem confirmando, mais uma vez, essa tendência de preços, né? Então, a gente tem que entender que esse relatório de oferta e demanda, ele é um guia fundamentalista para preços. Então, existem duas vertentes de análise de preço, né? O pessoal sempre pergunta, o preço da soja vai subir ou vai cair? Para onde vai o mercado e tal? E a gente tem duas formas de enxergar as coisas. Uma é uma análise fundamentalista e outra é uma análise técnica, de gráfico, de preço em si, de curto prazo. A análise fundamentalista ela ajuda a setar tendências de preço. Então, dentro de uma análise fundamentalista, dentro de entender a hora certa de estar comercializando, você tem que entender qual é o fundamento de preço, para onde é que o mercado está setando, né? E há algum tempo já o USDA vinha trazendo números muito altos para a soja e para o milho. E ele continua trazendo isso, e isso continua dando uma tendência de queda de preços, e a gente viu isso sexta-feira, viu isso no começo desse ano mais forte ainda, junto com a sazonalidade de colheita da América do Sul. Mas vamos lá, vamos ver, entender o que tem dentro desse relatório do USDA. Então ele serve com análise fundamentalista e também a gente tem que ter em mente, o produtor rural também, por mais que isso doa, tem que entender que os fundos de gestão ativa, fundos americanos, que nunca viram um pé de soja na vida, que não estão aqui no Mato Grosso, que não estão no Brasil olhando uma realidade de safra, eles usam o relatório como um fundamento para tomada de decisão. E indo mais além ainda, os relatórios eles são publicados ali cronometrado, né? E quando publica o relatório, a gente vê o mercado se movimentando muito rápido. Então a gente viu as cotações caindo aí quase 20 cents no intraday, né? Ou seja, no momento da publicação do relatório, mas a gente também isso em função do quê? Que os logaritmos eles leem essas informações e eles tomam decisão instantaneamente. Então, imagina só se alguém tivesse que abrir o relatório, ler e interpretar o relatório. Ia demorar muito mais para o mercado começar a se movimentar, para ter aquela volatilidade de mercado. Por que publicou o relatório o mercado já começa a subir ou cair? Muito em função desses algoritmos que estão aí, que fazem parte das negociações de mercado, tá? Então, é isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Beleza, o relatório foi sem pé nem cabeça? Pode ser. O relatório curioso, mexeu em dados do passado? Também é sem sentido ou não, a gente vai entender isso mais para frente. Agora, como é que o produtor tem que usar essa informação ao seu favor? Não adianta criticar, xingar e tal, mas tem que entender que o mercado ele é soberano e existe uma galera de fundos de gestão que vê soja, né, como
um ativo financeiro e negocia isso aí com base nesses dados que são publicados lá pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E isso impacta na Bolsa de Chicago, que é 70%, 80% do preço da soja. Então, boa parte do preço da soja está ligado a Chicago, que está ligado às informações que saem nesses relatórios, que quem manipula, ou quem mexe, ou quem tem volume, a gente fala, essa é a palavra certa, são os fundos que tratam isso como um ativo financeiro e não estão muito preocupados se está dando certo, se está dando errado. Eles querem fazer lucro em cima do capital sobre o ativo financeiro. Então, tem isso aí em mente, tá? Essa questão dos relatórios também, além deles setar uma tendência de preço e trazer para nós aí, por exemplo, no dia, né, o que aconteceu, mas eles setam a tendência aí pelo menos de mais um mês, qual deve ser a tendência, o que se esperar de mercado, também abre a oportunidade para o produtor calibrar suas vendas, né? Então, eventualmente, se o produtor está pouco vendido com relatório baixista, como a gente viu, ou bearish, né, como o pessoal do mercado da Faria Lima gosta de falar, um relatório mais baixista como esse, ele tende a estimular o produtor, na minha opinião, a vender mais, ou deveria, que muitas vezes não acontece, o produtor tende a retrair a comercialização e aí vai esperar a hora do custeio lá, de pagar as contas 30 do 3, 30 do 4, para poder estar comercializando. Mas aí tem alguns riscos que eu quero trazer para vocês. Esses levantamentos eles trazem uma oportunidade para balizar vendas para tendências de mercado. A retração da venda, e é natural, ninguém quer vender quando o preço cai, mas ela tem um problema de logística que a gente tem que lembrar do físico também, né, que aconteceu muito ano passado. O produtor resolveu vender na hora H, perto do vencimento ali, final de março, final de abril, e aí não tinha embarque, não tinha logística para escoar o grão, e isso trouxe muito dor de cabeça e muito mais desconto de preço, porque aí ganhava quem tinha logística. Então é importante ficar atento para isso não se repetir esse ano. Outra oportunidade que esses relatórios trazem, né, é entender ciclos de mercado e como é que eles vão se organizando, né? Por exemplo, são ciclos de alta, ciclos de baixa. Esses relatórios são tendências, né? Fundamentalistas ajudam a desenhar essa tendência. E também muitos produtores usam, né, esses dias de relatório como um momento ali para estar fazendo comercialização antes ou não. Então, quando eu atuava na compra de soja, era comum o produtor falar, não, vamos esperar o relatório sair, ou então coloca uma opção em determinado nível, que se o relatório sair, pelo menos ali eu estou protegido. Então, dias de relatórios trazem muita volatilidade no mercado e trazem oportunidade de estar fazendo comercialização ou gerenciamento de risco. Então, importante ficar atento a isso aí. E esse conteúdo, eu já vou abrir os dados para vocês aqui e nós vamos olhar no detalhe que os Estados Unidos mexeu na área de milho, na área de soja, que já estava colhida, né? E produtividades também que já estavam colhidas, eles editaram esses dados. Eles também modificaram, cortaram a produção brasileira, pouco, a gente já vai ver aqui, mas teve esse corte também, e nós já vamos entrar nos detalhes. Mas eu quero trazer aqui esse conteúdo, e nesse momento, né, de El Niño e quebra de safra, e, enfim, dificuldade que a gente está tendo, a gente vê dois tipos de produtores, alguns que estão com a safra muito ruim e outros que estão com a safra média, boa. Então, esse conteúdo é muito importante para esses dois tipos de produtores, né? Aquele que está com a safra boa poder, de repente, se expor um pouco mais em venda de físico, aquele que está pouco vendido, e aquele que está com a safra comprometida, fazer algum tipo de gerenciamento de risco, né? Não deixar tudo para a hora H, se a safra já está ruim, é uma safra que não tende a ser boa, fazer algum tipo de gerenciamento de risco de preço sem ter que envolver o físico. Então, esse é o relatório, esse conteúdo dessa live hoje é muito importante para esses dois perfis aí, né? E não adianta, esse conteúdo não é para aquele colono raiz que xinga todo mundo, que fala que tudo é manipulado, que não quer ver os fatos. Aí não adianta. Quem não quer enxergar os fatos, quem não quer enxergar os números, não precisa concordar, mas entender que isso é um relatório de mercado oficial dos Estados Unidos e que o mundo inteiro usa isso, aí é complicado. Infelizmente, a gente tem que jogar o jogo, não adianta a gente querer, né, bater de frente com o mercado. Tem uma máxima que diz aí que o mercado é soberano. Então,
Importante a gente ficar atento a isso aí. Mas vamos ver alguns dados aí curiosos desse relatório do USDA, né? Então, algumas coisas eles mudaram. Eu vou só mudar aqui um pouquinho para mim poder enxergar melhor na tela aqui. Quando a gente olha lá para milho, por exemplo, então o USDA ele reduziu a área colhida de milho de 96,7 para 96 milhões de acres, né? Então ele reduziu um pouquinho, mas em compensação ele foi lá e aumentou a produtividade por área de milho. Então isso é um pouco curioso porque a safra americana ela termina de ser colhida ali em outubro, novembro, dezembro praticamente nada mais a ser colhido, né? Mesmo assim eles foram lá e fizeram uma alteração entre dezembro e janeiro. Lembrando que o inverno nos Estados Unidos, né, começa a nevar a partir de 15 de outubro, no hemisfério norte, lá mais próximo do Canadá, os estados mais ao norte, e vai ter neve aí até março, meados de abril também mais ao norte. E conforme você vai descendo mais para o sul, a neve é um pouco menos importante, mas isso baliza para nós saber que agora é o alto do inverno. Então não tem colheita, não tem nada agora acontecendo lá entre dezembro e janeiro, mas mesmo assim eles ajustaram esse número de milho. E como reflexo disso, né, a gente acaba vendo que nos Estados Unidos eles aumentaram a produção aí em praticamente 1 milhão de toneladas a mais de milho. Então, veja que eles reduziram a área, mas aumentaram a produtividade e isso trouxe uma produção maior. E com isso também a gente viu lá as cotações de Chicago fechando com menos 10 cents negativo na sexta-feira, muito em função disso aí, maior produção. Outro dado curioso também é que os Estados Unidos ainda não mexeu nos números de exportação americano, né? Ele está mantendo a exportação, só que ele precisa ainda correr atrás do prejuízo, porque ainda tem muito pouco milho exportado, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, em vista do período que está agora, em vista do que eles tinham já ano passado. Então eles precisam correr atrás para exportar esse número, mas eles não estão em linha com isso, vamos dizer assim, né? Vou pegar aqui de milho, vamos olhar aqui, corn de 3,24 projeções. Então, mantendo ainda 53,34 milhões de toneladas de exportação. Um número que vai ser difícil deles fazerem, mesmo considerando o calendário americano, tá? Que não é o calendário de dezembro, janeiro. Então, outro dado importante é que a Argentina mantiveram a produção de milho, Brasil reduziram, né, de 129 para 127 milhões de toneladas de milho, cortaram 2 milhões de toneladas. Eu acredito que a safrinha deva ser ainda menor, muito em função de atraso de plantio de soja, né? Sempre a gente repetindo, desde o ano passado. Quando tem El Niño, quem paga a conta é o milho. Por quê? O plantio de soja fica mais atrasado, o milho, por consequência, entra mais tarde, e o milho é uma cultura muito sensível, variável à disponibilidade de água. Então, muito provavelmente, a safrinha de milho vai ser bem menor do que esses 127 que estão pondo aqui. Mas, mais uma vez, lembra, o USA está aqui para trazer cenários e tendências. O que ele mostra? Estamos cortando a safrinha de milho. O que é a nossa realidade? Já é bem à frente. Qual a postura do produtor nesse caso? No meu caso, né, na nossa ideia, é que ele seja altista para milho e baixista para soja. Nós já vamos falar de soja aqui. Ucrânia, Estados Unidos manteve, né, o Departamento da Agricultura manteve em 30,5 milhões de toneladas a produção. E aqui, quando a gente olha a China, né, que é o maior produtor, ele aumentou a produção da China aqui de 277 para 288 milhões de toneladas de milho, então quase 11 milhões de toneladas de milho, manteve aí consumo, importação e exportação. Então, quando a gente olha a China, que é o principal player, né, continua importando 23 milhões de toneladas, sem afetar a demanda e com muito mais oferta. O que acontece na oferta e demanda global, quando a gente olha para milho nesse relatório de janeiro versus o de dezembro, é um aumento de 13 milhões de toneladas de produção global e um estoque de passagem 10 milhões de toneladas maior. E isso deu uma pancada em Chicago. Mais uma vez, certo ou errado?
provavelmente o Brasil não colhe 127, colha 117 milhões entre safra e safrinha, seria menos 10, o relatório fica zerado. Isso é o que faz sentido. Mas o que os algoritmos fazem? Eles fazem conta, eles não têm raciocínio, eles não imaginam futuro, eles batem ali e executam operações, e por isso que a gente viu o mercado caindo, tá? Então, reforçando mais uma vez aí essa questão de expectativas e realidades, né? Que acabam acontecendo no mercado. Pessoal, se tiver alguma dúvida, manda pergunta aqui também, a gente vai conversando, a ideia aqui é um bate-papo. Quem está chegando agora, quiser deixar o like aí, compartilhar essa live, quem está no Instagram, quem está no YouTube, se inscrever no canal também. Vamos olhar aí para a soja agora, mais alguns fatos curiosos para a soja aí. Então, começando na página 15 de soja lá, área colhida de soja, eles reduziram um pouquinho também, de 82,8 para 82,4, porém eles aumentaram aí significativamente a produção de soja, de 49,9 para 50,6 bushels por acre, né? Da onde é que eles tiraram isso, ou por que é que eles fazem esses ajustes? É com base na metodologia de levantamento que eles fazem. Já houveram casos do USDA ajustar em 20 milhões de toneladas o estoque de passagem de um ano para o outro. Então, um ajuste fino como esse realmente não chama muita atenção. Não é normal ele ajustar isso em janeiro, mas ele fez esse ajuste. Então, produção aumentou praticamente 1 milhão de toneladas nos Estados Unidos, de 112 para 113 milhões de toneladas. Importações não houve alteração e consumo doméstico uma leve redução. Resultado, estoques finais 1 milhão de toneladas maior. Isso naturalmente já põe pressão sobre as cotações de Chicago. Lembra que Chicago primeiro reflete a oferta e demanda americana e depois oferta e demanda global. A Argentina ainda tem uma boa área de soja a ser plantada, está com bom desenvolvimento de lavoura. Lembra que o El Niño traz bastante chuva na América do Sul, no sul da América do Sul, e com isso a Argentina está tendo uma boa produção. E eles aumentaram a produção da Argentina de 48 para 50 milhões de toneladas, 2 milhões a mais. E aumentaram o consumo doméstico, que a Argentina é o maior produtor e exportador de farelo e óleo do mundo, então eles aumentaram ali em 1 milhão de toneladas o consumo doméstico, tá? E Brasil, né? Todo mundo esperava, e aí, será que o USDA vai meter a faca, vai cortar logo para 150 milhões de toneladas ou menos? Mas o USDA ele é muito conservador, ele vai fazendo os cortes aos poucos, e eu acho que ele vai chegar nesses 150 aí, mais ou menos lá em março ou abril, lembrando que ele ajusta mensalmente esses dados. Mas aí, qual foi o dado do USDA? Então, ele cortou de 161 para 157 milhões de toneladas, cortou 4 milhões de toneladas apenas. E isso é um ponto importante para falar, principalmente do produtor rural. Às vezes, a gente vê no campo, vê no Brasil, vê as consultorias, vê a mídia, todo mundo já está jogando para baixo, já está estimando lá embaixo a produção em 149, 150 milhões de toneladas. Mas não dá para torcer e esperar que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai fazer um corte desse, de 161 para 149, daria praticamente aí 12 milhões de toneladas, numa pegada. O relatório é um governo, ele tem que ter um certo tato e fazer os cortes mais devagar. É melhor ele cortar devagar para ele, né, pensando para ele, é claro, do que ele cortar 12 milhões de uma vez e depois ter que voltar atrás de mais 3, depois voltar para menos 1. Então, não dá para esperar essa postura do Departamento de Agricultura americano. Ele é conservador, ele vai fazendo cortes conforme os dados vão saindo e avanço de colheita. Lembrando que a colheita acabou de começar no Brasil e as primeiras áreas a serem colhidas, né, geralmente, principalmente falando de Mato Grosso aqui, que eu rodo bastante, são áreas de algodão. Então, são áreas onde o algodão é a cultura principal. E o produtor ele arrisca mais a soja, que acaba ficando como uma cultura secundária, uma cultura intermediária ali, mas o foco está no algodão. Então ele tem que plantar a soja mais cedo para não perder a janela do algodão, que tem muito mais valor agregado. O impacto disso é que nesse ano a gente teve um atraso de chuva. Então é de se esperar que as primeiras áreas de soja
venham com a produtividade extremamente baixa. E a gente tem visto aí algumas áreas colhendo 20 sacos, 25 sacos, realmente muito pouco, mas são áreas que provavelmente vão ser plantadas algodão na sequência. Não faria sentido o produtor arriscar tanto a soja para plantar o milho na sequência. Então, é importante entender isso também, que os primeiros reportes vão ser muito ruins. As primeiras áreas vão ser muito ruins. As outras áreas que estão aí em enchimento de grão agora, dezembro, está chovendo bem, a gente anda na lavoura aí, tem soja quase batendo peito. Então, tem soja de todo tipo esse ano, mais uma vez, reflexo do El Ninho aí que está pela frente. Então, o USDA não vai ser precipitado fazer um corte para depois voltar atrás, ele vai mais conservador. Infelizmente, isso pressiona o mercado com a sensação de oferta que deve vir pela frente, né? Então, aí a gente tem também outro dado curioso, né? Além de produção. Então, 157 milhões é o número do USDA. Lembrando que a Conab jogou 155, muito próximo. As consultorias estão falando entre 150 e 155. Importação mantiveram. Agora, que consumo doméstico, o USA cometeu, na minha opinião, um equívoco também. Ele cortou de 55 para 53 milhões de toneladas. Cortou o estoque, o consumo doméstico em 2 milhões de toneladas. Mas nós temos que lembrar que mês passado, retrasado, o governo aumentou o percentual de biodiesel no diesel. E isso naturalmente vai trazer mais consumo doméstico de soja para biocombustíveis. Então, eu acredito que esse número não deveria ser cortado, mas ele deve ter cortado em função para manter também aí estoques de passagem nesses níveis. Exportação mantida em 99,5 milhões de toneladas. Esse número, na minha opinião, eu acredito que pode ser menor caso o produtor continue retraindo vendas, né? Mas a gente tem que acompanhar. Paraguai mantendo em 10 milhões de toneladas, um aumento pequenininho de 300 mil. Paraguai também, se você falar com o pessoal, as primeiras áreas que estão sendo colhidas estão muito ruins, principalmente por causa de calor, mas Paraguai faz safra e safrinha, então ainda tem, vamos dizer assim, um segundo tempo desse jogo para correr. Quando a gente olha a China, que a principal linha, ou a principal coluna que a gente tem que olhar é o de consumo doméstico, praticamente não teve muita alteração, se você olhar, não teve alteração, mantiveram em 120 milhões de toneladas, importação também mantiveram ali nas 102 milhões de toneladas. Então, China, que é a grande boca aí que come toda essa soja, se mantendo. Brasil com um corte modesto, um corte ruim, no meu ponto de vista, em consumo doméstico, que acaba deixando o Brasil com estoque de passagem alto também aí, de 35 milhões de toneladas. Quando a gente olha o mundo, mais uma vez, subiu um pouquinho o estoque de passagem, né? Subiu 400 mil toneladas, produção subiu lá 100 mil toneladas, mas apesar de ser pouco, isso dá para o mercado a sensação de oferta de soja, oferta sobrando, grãos em abundância. E se você for pegar aqui Argentina 50, Paraguai 10,3, Brasil com 157, mais estoques finais de Argentina, Brasil e Paraguai, a gente está falando de 280 milhões de toneladas de soja para esse ciclo no Brasil, né? E se a gente pega a safra passada, Brasil, Paraguai e Argentina com estoques de passagem, espera aí que tem algum dado aqui, deveria dar 517, não, vamos lá, 25. Se você pegar na safra passada, com a Argentina com a quebra de 25 milhões de toneladas, produziu só 25, Brasil 160, Paraguai 9,7, mais estoques de passagem, na safra passada a gente teria, na América do Sul, considerando os principais produtores, 247 milhões de toneladas de produção de soja. Nesse ciclo, né, só reforçando aqui, se a gente for pegar o Brasil, olhando o USDA, né, com 50 na Argentina, 157 no Brasil, 10,3 no Paraguai, mais os estoques de passagem, a gente está falando de 279, praticamente 280. Então vamos falar aqui, ó, 280 para 247 menos, são 33 milhões de toneladas a mais de oferta de soja na América do Sul. Então,
Se o USDA corrigisse hoje o dado ali de 157 para 149, como boa parte das consultorias estão falando, um consenso do Brasil, ele teria que cortar 8 milhões de toneladas. Ainda teríamos na América do Sul 25 milhões de toneladas a mais de oferta de soja esse ano em relação ao que nós tivemos no ciclo passado. E esse é o principal ponto. O USDA foca traz, né, dentro de análise, dentro do universo de estudo aí, uma análise fundamentalista e uma análise técnica, vamos falar. Então o USDA está dentro de fundamentalista. Então mesmo com um corte que traga para dentro da realidade, ou um corte maior, vamos falar que o Brasil produza 145, vamos tirar 5 milhões a mais aí, ainda assim teria 20 milhões de toneladas a mais de oferta de soja na América do Sul. E por que isso impacta? Pensa a China sentada na cadeira lá, ela fala, porra, o Brasil quebrou, vou comprar no Paraguai, vou comprar na Argentina, vou comprar nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar do aquele conceito de paridade de exportação. Então, o preço tem que estar competitivo entre diferentes portos. Vamos colocar aí Paranaguá, Buenos Aires e também ali o Golfo do México, por exemplo, ou então o Pacífico Norte-Oeste lá, que é para o outro lado, que tem exportação dos Estados Unidos. Então, você tem, vamos falar, esses 4 portos aí para comparar a paridade de exportação e escolher aonde seria a origem de soja mais barata. Então, se o Brasil tem uma redução de safra, a gente sabe que vai ter, mas por que é que os preços continuam caindo? Então, eu fiz aqui um exercício de cortar bem a produção para vocês, ainda assim tem mais soja esse ano no sistema do que tinha no ano passado. Então, eu acho que esses aí são alguns dados importantes para a gente falar. Eu gostaria de trazer aqui também que usa como resultado, né, alguns clientes que eu já tive aí no passado usando esses momentos de relatório para estar fazendo gerenciamento de risco, então colocando de repente um seguro de baixa em Chicago nesses momentos, ou então fazendo um pouco mais de comercialização num dia de repique de mercado. Eu acho que isso é muito importante. E também aguardar relatório para tomar decisão é importante, às vezes, para você balizar as próximas decisões, né? E, claro, sempre ter um plano pré-plantio de comercialização e um plano pós-plantio de comercialização. O jeito errado, né, que eu acho que também o produtor é expert em fazer isso, com muito respeito, é falar, não, agora eu vou sentar em cima e vou deixar para amanhã e se caiu eu não vendo mais. Mas a tendência que se mostra aqui é de teremos prêmios mais negativos e também um Chicago bastante pressionado por oferta. Então, às vezes o deixar para amanhã é pior, né? Ou então falar, não, o mercado está sendo manipulado. Cara, pode até estar sendo, mas é como eu falei, os fundos, né? E aí você tem que jogar o jogo da galera. Então você tem que vender quando os outros estão comprando e comprar quando os outros estão vendendo. Você tem que ir na contramão, olhando o lado do produtor. E não apostar, né? Não apostar a safra numa opinião. Então, eu acho que vai subir porque eu vi que lá em Diamantino nós vamos ter 50% de quebra. Eu acho que vai subir porque o Bruno Perini postou que tem 50% de quebra no Mato Grosso. O Bruno Perini nunca falou de soja, agora até ele está falando. Então, não dá para ir tudo, né? Testar a fundura de um rio com os 2 pés, né? Então, fazer a comercialização, fazer volumes médios de venda aí, e ir testando o mercado, né? Conforme vai tendo mais informação, mais reporte, fazendo a comercialização de maneira consciente, não em cima só de uma opinião própria ou conversa do vizinho, enfim. Acho que é importante estar atento, de fato, aos fundamentos de mercado, né? Então, a gente tem mais soja esse ano do que tinha ano passado. Isso mesmo com a quebra de 20% no Brasil, ainda teria, em função da Argentina estar recompondo estoque, Brasil com estoque alto e Paraguai com a produtividade boa, né? Bem, outro ponto, né? A gente tem que acompanhar um pouco mais ali. Fevereiro a gente vai ter o Fórum Outlook, que é uma perspectiva de safra que está por vir. Então, esse ano também os Estados Unidos publicou isso aí, e ele acertou bem, falando que a área de milho tendia a ser maior, de soja um pouco menor, e a gente deve ficar atento aí no que vai vir nesse Fórum Outlook em fevereiro. Vai ser dia 15 e 16 de fevereiro. Eles apresentam lá todos os países, todas as culturas,
E é importante preços médios também, preços médios de soja e milho que eles esperam. E essa consulta é feita, né, por telefone lá com os agricultores agora em dezembro e janeiro. O Departamento de Agricultura ele tabela esses dados de estimativa de safra, estimativa, intenções de plantio do produtor americano, e aí lá em fevereiro ele divulga esses dados. Então vamos ver o que vai vir, porque isso também traz impacto para as cotações de Chicago, né? Qual está dando mais rentabilidade hoje, Chicago de soja ou de milho? Então esse é um tema para outra live, a gente analisar essa correlação, o Rachel soja-milho ali, e esse é um tema para a próxima live a gente falar aí. Bem, outro ponto importante, eu recomendo, né, que todo mundo que nunca viu um relatório do USDA entre lá, se debruce pelo menos uma vez na vida em ler aquelas tabelas, e não precisa ler tudo, o relatório é bem grande, ele tem aqui, ó, vamos falar aí, ó, as 40 páginas, mas ele tem várias culturas. Então, eu vou dar aqui as páginas que você precisa ir para não perder tempo. Vai lá na página 12 para ver área de milho plantada, produtividade de milho. Vai na página 15 para você ver área de soja, produtividade de milho. E depois vai na página 22, 23 ali. Na 23 você vai ter o balanço de oferta e demanda atualizado de milho, e na 22 você vai ter ali as duas safras anteriores de milho. E na página 28 você vai ter os dados de soja, de oferta e demanda. Então, eu recomendo aí, eu deixo esse passo a passo para vocês irem lá conferir se os números que eu falei estão batendo, tá? Se alguém tem dúvida aí, fazer as suas contas e tirar limpo, tirar a sua prova, entender um pouco mais esse relatório, que ele é um balizador de mercado, ele seta tendências de mercado aí. Outro recado importante é que segunda-feira não tem Chicago, né? Nós teremos aí o feriado de Martin Luther King, e por isso não tem Chicago. Aproveitando Martin Luther King, né? Acho que uma das frases mais famosas ou discursos mais famosos dele aí I have a dream, né? Que eu tenho um sonho, e eu também tenho um sonho, aproveitando o feriado do americano, que é o produtor tá comercializando na hora certa, tá entendendo de mercado e tá correndo o menor risco possível, né? Porque ele já corre um monte de risco que ele não pode controlar. É chuva, é praga, é jurídico, é político. Agora, o risco de preço tá na mão você controlar, você fazer uma boa gestão, acompanhar o mercado. Então, assim como Luther King teve seu sonho, que era que as pessoas fossem todas iguais, aí o meu é que o produtor tenha ciência para aproveitar essas oportunidades de mercado, vender na hora certa e não correr tanto risco, ou correr o menor risco possível. Galera, de hoje era isso. Eu quero agradecer vocês aí. Quem tiver dúvidas, por favor, deixe aqui nos comentários no YouTube, deixe o seu like aí no YouTube, se inscreva no canal. No Instagram eu vou postar a live, então quem tiver alguma dúvida, vai lá agora e comenta lá que eu vou estar respondendo aí nos comentários, tá? Um abraço, uma boa noite e boa semana.